Muito bem, Vera, você citou aqui, vamos fazer mais um giro ainda sobre o tema Davos. Você citou agora há pouco o cancelamento da entrevista prevista para a imprensa, entrevista coletiva do presidente Jair Bolsonaro e também dos ministros Paulo Guedes e Sérgio Moro. O governo informou que o motivo do cancelamento foi a necessidade de repouso de Bolsonaro, que tem uma cirurgia para a retirada da bolsa de colostomia marcada para a próxima segunda-feira. Lembrando que quem nos acompanhar em vídeo também tem imagens paralelamente do caos, do dia tenso que vive a Venezuela. Vamos lá, Vera. Pois é, Silvio, na verdade essa foi a terceira justificativa, né? Primeiro, o Bolsonaro estava indo para o lugar da entrevista, que não é uma entrevista para a imprensa brasileira, é algo do calendário oficial do evento para a imprensa de todo o mundo, já previsto anteriormente e já com os lugares marcados dele, do Moro, do Paulo Guedes, etc. Quando desistiu, foi para o hotel. A primeira coisa que um dos assessores da comitiva falou era que isso era um recado ao antiprofissionalismo da imprensa. Como ninguém entendeu o que ele queria dizer, em seguida o general Heleno aqui no Brasil e o Gustavo Bebiano lá em Davos disseram essa história que o presidente precisaria descansar. Falei com o Gustavo Bebiano e ele repetiu para mim essa mesma explicação, que ele teria tido uma agenda muito apertada de outras conversas em Davos e precisaria de um descanso antes dos novos compromissos que ainda terá hoje à noite. Por fim, a terceira explicação dada foi de que precisava trocar a bolsa de colostomia que ele usa desde que sofreu a facada e que ele vai retirar numa cirurgia na semana que vem em Brasília, em São Paulo. Então, foram várias informações truncadas. O que disseram nos bastidores da história, da conversa, pessoas que estão em Davos com as quais eu falei, tanto o Bebiano quanto outros, é que, na verdade, havia assuntos que são do fronte doméstico, como esse relativo ao Flávio Bolsonaro, que poderiam ser suscitados numa entrevista com toda a imprensa internacional e que eles achavam que isso não era condizente com o ambiente do fórum. Portanto, o caso Flávio Bolsonaro esteve nos bastidores da definição de não conceder essa entrevista. Bem como, isso a que o André se referiu, eu escrevi sobre isso mais cedo no BR18, há uma ciumeira interna ali pelo fato do Paulo Guedes ter chamado mais atenção, ter assumido um protagonismo maior em relação ao Bolsonaro, por ele ter sido aquele que capitalizou a confiança de volta das pessoas que tinha ficado muito turvada com aquele discurso telegráfico do Bolsonaro na abertura. Acontece que esses atos, essas quebras de protocolo num evento tão tradicional e tão formal como é o encontro Fórum Econômico Mundial de Davos, isso tudo é muito mal visto. A imprensa internacional não entendeu nada desse cancelamento, ficou como mais uma coisa mambembe da delegação brasileira e era esperada uma explicação aí sim mais detalhada dos projetos do governo na área econômica. O Paulo Guedes falaria, o Sérgio Moro falaria de uma agenda que também chama muito a atenção do mundo, que é a agenda de combate à corrupção, e tudo isso se perdeu, sabe-se lá, se por uma somatória de todas essas razões. Exatamente. Sobre o Sérgio Moro, só destaco uma notícia do portal Poder 360. Ele fez uma palestra lá no âmbito do Fórum Econômico Mundial, na qual disse que a corrupção é um fator tão prejudicial para a economia do Brasil quanto decisões econômicas equivocadas. Segundo Moro, a perda de confiança em decorrência da corrupção leva a questionamentos da democracia. Carlos Andreasa, passo a bola para vocês. Tem mais alguma consideração nesse bloco? Silvio, para mim está claro que a entrevista do Bolsonaro e dos seus ministros foi cancelada por causa do evento Flávio Bolsonaro. E como consequência da fala do Bolsonaro mais cedo, segundo a qual o Flávio tinha que se virar com seus problemas e que se ele fosse culpado que pagasse. Isso mobilizou a imprensa naturalmente querendo ouvir o presidente. E ele ficou preocupado com a exposição que teria nesta entrevista em função desse fato, estando lá no Fórum Econômico Mundial. Também o fato de nessa entrevista estar o Sérgio Moro. Ou seja, não seria apenas o presidente da República exposto às perguntas sobre o Flávio. Também o Sérgio Moro seria certamente convidado a se manifestar a esse respeito, sem poder fazê-lo, sendo quem é o responsável máximo pelo combate à corrupção no Brasil. Então, era uma situação muito difícil e incontornável que, sem dúvida nenhuma, justificou o cancelamento da entrevista. Até que pro Bolsonaro tem uma situação difícil, uma saia justa para o novo governo. Para o Moro não apresentaria grandes dificuldades dar uma resposta na linha da que o Bolsonaro tinha dado. Não, se algo ficar aprovado, é óbvio, vai ter que ser investigado e punido, assim.
Foi uma pena que não tenha acontecido essa coletiva. É perfeitamente compreensível, inclusive a justificativa pública dada pela ausência do Bolsonaro, está se recuperando de uma cirurgia, perfeito, descanse. Agora, por que não foram também o Paulo Guedes e o Sérgio Moro falar para um público que gostaria de ouvi-los e que quer ouvi-los e no qual eles se dariam bem? Há uma curiosidade a mais ali. Fala, Andreasa. Não, só uma nota importante, até para subsidiar o debate, que é o seguinte: uma coisa é não participar da coletiva de imprensa, portanto, para o jornalismo. Outra coisa é esse cancelamento ter impacto no modo como uma delegação brasileira é percebida pelo mercado internacional. Acho que são coisas diferentes. Acho que não dar a entrevista foi um mau sinal de transparência, sobretudo para a imprensa brasileira, relativamente ao caso Flávio Bolsonaro, mas para o mercado internacional isso tem importância quase nenhuma. O que importa são as reuniões e o modo como as coisas acontecem lá internamente, e os reportes a esse respeito são positivos. Eu acho importante separar essas coisas. Exato. É a percepção dos participantes ali, que estão tendo diversas reuniões e conversas privadas ali com o Paulo Guedes, com o Sérgio Moro. Isso sem dúvida não é tão afetado agora para a percepção, inclusive do resto do mundo e de toda a imprensa com relação ao Brasil. É relevante, sim, a ausência do Bolsonaro. Tudo bem, é justificável. É uma pena não termos tido Sérgio Moro e Paulo Guedes falando. E uma curiosidade, tinha lá a cadeirinha também do Ernesto Araújo. A gente veria uma conversa com a imprensa na qual Paulo Guedes e Ernesto Araújo estariam lado a lado aí para dar as suas visões. Seria no mínimo curioso para ver como é que as duas coisas casam e se o tipo de discurso que o Ernesto Araújo tem para dar e a visão dele das relações exteriores do Brasil cairia bem junto à imprensa. E seria também um canal, daí sim, para os próprios investidores e chefes de Estado conhecerem melhor o pensamento das relações exteriores do Itamaraty no Brasil sob o Ernesto Araújo.